Olá pessoal, vamos começar agora com um novo acúmulo ortográfico. Vou explicar algumas mudanças que ocorreram. As mudanças são poucas em relação ao número de palavras que a língua portuguesa tem, porém são significativas e importantes. E basicamente o que nos atinge mais fortemente é o uso dos acentos e do hífen. Vocês vão acompanhar no decorrer desse módulo algumas tirinhas que fazem relação à temática. Começando aqui, tive uma ideia, vou pedir ajuda ao meu sobrinho para entender o tal acúmulo. Para essa molecada moleza, estão aprendendo agora tem uns vícios que a gente já usa nas antigas regras faz tempo. Olá, sobrinho, beleza? Por acaso você está por dentro das regras do acordo? Fala, tio, beleza? Não é difícil não, passa aqui em casa que nós aprendemos junto. Já. Bem, eu pensei em outra coisa, lá vem, né? Ou as diferenças linguísticas, dependendo do gênero textual. E dando continuidade, a primeira mudança vai ser em relação ao alfabeto. A nova regra, que agora o alfabeto passa a ter 26 letras. Antes a gente não tinha no nosso alfabeto K, W e Y. E agora como vai ser? Essas letras são usadas em siglas, símbolos, nomes próprios, palavras estrangeiras e seus derivados, como quilômetro, ato, bairro, baroniano. Isso aqui, né, minha gente, é regra, mas a gente já usa há muito tempo. Então, a gente vê aqui um exemplo. Vejamos as outras regras. As letras K, W e Y voltam para o alfabeto. Na boa, mas acho que esse povo da reforma está completamente desinformado. Vira e mexe essas palavras com essas letras. Por exemplo, garçom, ou uísque, por favor. Quem nunca, né? Quantos nomes próprios a gente não conhece também com essas letras? Continuando, a gente tem o trema. Na nova regra, não existe mais o trema em língua portuguesa, apenas em casos de nomes próprios e seus derivados. Por exemplo, muller, mulleriano. Antiga regra a gente tinha. Agora a gente continua com a mesma pronúncia. Por exemplo, antes aguentar tinha trema, porque a gente era indicador que esse U a gente pronunciava. Mas a gente continua pronunciando. Aguentar, consequência, 50, quinquênia, frequência, frequente, mas não tem mais a utilização do trema. Bom, vejamos as novas regras. O trema não será mais usado. Por exemplo, linguiça, perde trema e fica linguiça. Nossa, que coisa tão besta. Sabia que linguiça tinha trema? Vamos lá. Os ditongos abertos e oi não são mais acentuados. A gente agora passando para a regrinha de acentuação também. Em palavras paroxítonas. Assembleia, plateia, ideia. Agora a gente continua falando assembleia, plateia, ideia, colmeia, etc. Só que a gente não vai ter mais o trema. Uma observação aqui embaixo, nos ditongos abertos de palavras oxítonas e monossílabas, o acento continua. Herói, constrói, olha, anéis, papéis. Heróica perdeu, mas herói continua. O acento do ditongo aberto eu continua. Chapéu, véu, céu, léu. Rapaz, preciso ficar esperto com essa regra do acento agudo. Tem palavra aqui que perdeu acento e eu uso constantemente. Heróico, plateia, ideia. E o cachorrinho concretão é todo final de semana. Continuando na acentuação, o hiato O não é mais acentuado. O hiato não é mais acentuado. Antes a gente acentuava em jogo, vou, creio, tem, lem. Agora a gente continua falando em jogo, vou, creio, tem, lem, mas a gente não usa mais acento. Circunflexo não será mais usado nas palavras terminadas em hiato. Exemplo, vou, passa a ser voo. Não acredito, tiraram o chapéuzinho do voo. Perdeu a beleza, perdeu a poesia. A palavra bela está em pranto. O acento que pairava sobre ela bateu asas. Nosso voo, mas sim voo, seu mesmo canto. O cachorrinho enjoo também perdeu o acento. Agora também, continuando na acentuação, não existe mais o acento diferencial em palavras homógrafas. Mesma, grafeias. Então, palavras que se escrevem da mesma forma.
para, verbo, pela, substantivo, pelo, para preposição também, pera, polo. Então a gente continua para, pela, pelo, pera, polo. E o acento diferencial ainda permanece no verbo poder, terceira pessoa do pretérito perfeito indicativo, pode, e no verbo por, para diferenciar da preposição por. Porque senão a gente pode falar pode ou então pode, né? Se a gente tira o verbo, a gente não consegue diferenciar na escrita se está no presente ou se está no passado. O acento agudo desaparece do i e do tônicos de palavras paroxítonas, quando essas letras vierem depois do ditom. Cruzes que voam, quando preciso de um exemplo. Espelho? Ué, não entendi. Feiura, agora é feiura, sem acento. E continuando, não se acentua mais a letra U nas formas verbais isotônicas, quando precedido de G ou Q e antes de I, E ou I. Geg. Não se acentua mais I e U tônicos em palavras em paroxítonas quando precedidos de tom. Lembrando que formas isotônicas têm a ver com o radical, não é? Então, aquelas palavras que a sílaba tônica está dentro do radical, árvore e apaziguo, que a gente tem o G e o Q, aí a gente vai continuar, vai remover o acento. Já palavras que a gente tem I e U em paroxítonas, a gente também vai tirar o acento. Vejamos o que mais muda nesse acordo. Acento agudo desaparece nos distongos E e OI das palavras paroxítonas. Certo. A regra parece bem simples. Só falta eu achar aqui, nessa jouça, que diacho significa esse de ditongo e paroxítona. Lembrando que o ditongo é o encontro e a paroxítona são palavras que têm a última sílaba tônica, a penúltima sílaba tônica.